o Dash 8, o Saab 340, o Embraer 120 ou ATR 72. Eles já dominavam os céus americanos e agora, quase extintos. Turboprops ainda voam na Europa, Canadá, Sudeste Asiático, Austrália, em todo lugar, menos nos Estados Unidos. E aí está o estranho. A América é o maior mercado de aviação do mundo, um deserto para turboprops. No final dos anos 90, as regionais dos Estados Unidos da América operavam mais de 1.700 grandes turboprops. Hoje, menos de 50 ainda fazem voos regulares de passageiros. Então, por que uma categoria inteira de aeronaves desapareceu do país que mais precisa de conectividade regional? Não é por serem lentos, perigosos ou tecnologia ultrapassada. A real explicação envolve a psicologia dos passageiros, contratos sindicais que a maioria das pessoas nem conhece e um avião que deveria ter revolucionado tudo, mas não conseguiu entrar no mercado americano. Vamos entender por que os Estados Unidos criaram um sistema de aviação onde não há espaço para turboprops. Os turbohélices nem sempre tiveram dificuldades nos Estados Unidos da América. Após a desregulamentação aérea em 1978, centenas de novas companhias regionais surgiram. No final dos anos 1990, as regionais americanas ainda tinham turbohélices em suas frotas, mas esses números foram diminuindo aos poucos. Você reserva um voo, chega no portão e em vez de um jato vê hélices. Para a maioria dos americanos, esse momento gera uma reação imediata. Aeroportos pequenos, voos turbulentos, cabines barulhentas, lembranças das antigas companhias regionais que ninguém queria pegar. Na cabeça do americano, jatos são sinônimo de primeira classe. Turbohélices são coisa do passado. Mesmo que os turbohélices consumam menos combustível em rotas curtas, os passageiros os rejeitam imediatamente. As companhias precisaram lidar com o fato de que alguns passageiros simplesmente não aceitavam os turbohélices, vendo-os como inferiores, apesar de serem mais eficientes. A psicologia matou a economia. As regionais precisavam de uma marca consistente. Os turbohélices não pareciam uma extensão das linhas principais, pareciam uma classe inferior. Mas apenas a percepção dos passageiros não derruba uma categoria inteira de aeronaves. Há algo mais profundo nisso, e começa pela geografia. Os turbohélices são campeões em voos de até 300 a 400 milhas. Esse é seu ponto ideal. Mas olha o mapa dos Estados Unidos da América. Charlotte até Salisbury, Maryland? Claro, turbohélices funcionam. Mas essa não é a cara da aviação regional americana. A maioria das cidades estão separadas por 500 a 600 milhas. Algumas rotas regionais vão muito além do alcance dos turbohélices. Rotas como Chicago, Minneapolis ou Dallas, Abilene eram território dos turbohélices nos anos 1990. Hoje são principalmente E-175 ou CRJ-900, e algumas companhias até usam narrowbodies maiores como o A320 ou 737. Ao contrário do Canadá ou da Austrália, as cidades americanas têm infraestrutura, pistas longas, aeroportos preparados para jatos e espaço para aviões maiores. Turbohélices são perfeitos onde as pistas são curtas e os aeroportos distantes. A América não enfrenta esse problema. O clima conta outra história. Invernos nas montanhas rochosas, tempestades no meio oeste, geada na costa leste. Os jatos aguentam essas condições com mais consistência. Turbohélices voam mais baixo, bem onde o tempo pega pior. Turbohélices geralmente cruzam abaixo dos 20 mil pés, bem na zona do mau tempo. Os jatos regionais americanos sobem rápido acima da turbulência, garantindo um voo mais suave pelas mesmas rotas. A maior parte do território dos Estados Unidos da América simplesmente não precisa de turbohélices como outros países. Simplesmente faltam milhares de aeroportos remotos com pistas curtas que mantêm os turbohélices vivos em países como Indonésia, Papua Nova Guiné, regiões nórdicas ou no norte do Canadá. Mas geografia e psicologia explicam só parte da história. A verdadeira razão do sumiço dos turbohélices está nos acordos sindicais dos pilotos. As grandes companhias aéreas dos Estados Unidos da América, na verdade, não operam as rotas regionais. Elas terceirizam. United Express, American Eagle, Delta Connection.
só marcas com o voo sendo feito pelos parceiros. Mas aí vem o problema. Os sindicatos de pilotos das grandes aéreas impõem cláusulas de alcance, limites contratuais rígidos sobre o tamanho e peso das aeronaves que os parceiros regionais podem operar. Entre 2012 e 2015, as flexibilizações dessas cláusulas na American, Delta e United se unificaram num teto rígido de 76 assentos e cerca de 86 mil libras de peso máximo de decolagem para os parceiros regionais, sem exceções. Essas regras foram criadas para proteger empregos dos pilotos da linha principal. Só que tiveram uma consequência inesperada. Criaram uma indústria inteira. Bombardier e Embraer desenharam aviões exatamente para aproveitar esses limites. O CRJ-700, o CRJ-900, o E-175. Até hoje, a Embraer ainda vende o E-175 para regionais americanos. Por quê? Porque eles esgotaram perfeitamente os limites da cláusula de alcance. Turbohélices não se encaixam nesses limites, são muito restritos, ineficientes com o custo de tripulação similar. As companhias foram para jatos de 70 a 76 assentos, porque assim podiam maximizar receita dentro das restrições sindicais e ainda manter flexibilidade na malha aérea. E tem o salário dos pilotos. Voar jato significa salário melhor, progressão de carreira, mais prestígio. Todo mundo quer voar jato. As companhias seguem o talento. O sistema da cláusula de alcance não só desencorajou os turbohélices, matou eles. Até o Programa de Serviço Aéreo Essencial, subsidiado federalmente e criado para atender pequenas comunidades, quase que completamente trocou os turbohélices de 19 lugares por jatos de 50 assentos nos últimos 15 anos, porque passageiros e pilotos preferem eles. O Bombardier Q400-8 era diferente. Voando a 360 nós, apenas um pouco mais lento que jatos regionais, com 74 a 90 assentos dependendo da configuração, o padrão era 82 assentos. A supressão ativa de ruído e vibração o tornava realmente mais silencioso e suave que os jatos regionais antigos. A Bombardier anunciava o Q400 como o turbohélice mais silencioso já construído, mas os passageiros nos Estados Unidos da América continuavam sem dar bola ao verem as hélices. O consumo de combustível era menor em voos curtos. No papel, tinha tudo para dar certo, mas os americanos nunca acreditaram. Eles viam as hélices e já formavam sua opinião. O marketing falhou. A percepção da marca o matou. Apesar de ser mais silencioso e econômico que os jatos concorrentes, o Q400 não conseguiu vencer a mentalidade americana. A Porter Airlines em Toronto mostrou aos passageiros as vantagens do Q400. Depois que experimentavam, as dúvidas sumiam. Mas a Porter voa seus Q400 de Toronto Billy Bishop, não do mercado dos Estados Unidos da América. As companhias americanas não conseguiram repetir esse sucesso. O Q400 também tinha outros problemas. Altas velocidades de pouso, com até 130 nós para aterrissar, isso limitava suas operações em muitos aeroportos menores, ironicamente tirando uma das maiores vantagens tradicionais dos turbohélices. As companhias tinham dificuldades para justificar a economia sob as estruturas de custo americanas. Então, veio o colapso operacional. A Colgan Air, uma das maiores operadoras de turbohélices nos Estados Unidos da América, faliu em 2012 após anos voando Saab 340 e Q400 para Continental Connection e United Express. A companhia encerrou as operações naquele setembro com seu último voo turbohélice saindo de Washington Dulles para Albany. A Republic Airways assumiu brevemente as operações do Q400, mas os encerrou em 2016. A Horizon Air aposentou sua frota de Q400 no início de 2023. A American Eagle aposentou seus Saab 340, ATRs e Dash 8 em 2018. A Silver Airways foi a última companhia continental americana ainda voando turbohélices programados de 34 a 50 assentos, mas seu futuro está incerto após a falência. Hoje, os únicos grandes turbohélices em serviço comercial de passageiros nos Estados Unidos da América serão os Premium ATR 42600 de 30 assentos da JSX, previstos para começar a operar em dezembro de 2025.
A era do Q-400 acabou silenciosamente. Apesar de ser uma aeronave excelente no mundo todo, não conseguiu penetrar o mercado americano. A Bombardier saiu completamente do negócio de turbohélices em 2019 e vendeu o programa Dash 8 para a de Havilland Canadá. A ATR é agora a única fabricante ocidental ativa de turbohélices e a sua presença nos Estados Unidos da América desapareceu. E aí, algo aconteceu que selou o destino dos turbohélices para sempre. No começo dos anos 2010, os turbohélices tinham uma vantagem clara: custos operacionais mais baixos. Mas essa vantagem desapareceu. As regionais enfrentaram uma enorme falta de pilotos. Muitas delas agora oferecem um salário total no primeiro ano entre $70 mil e $100 mil, incluindo bônus. Há 2 décadas, menos de $30 mil. Foi preciso aumentar salários, oferecer bônus e até pagar pelo treinamento. O custo para operar aeronaves menores disparou. Durante a crise de pilotos nos anos 2010, as regionais descobriram que jatos eram muito mais fáceis de preencher. Os novos contratados queriam acumular horas em turbinas válidas para a ATPL e acelerar o caminho até o assento da esquerda de um 737 ou A320. Enquanto isso, os jatos regionais modernos ficaram bons o suficiente, mais econômicos, silenciosos, rápidos e fáceis de escalar, com custos de tripulação similares. A conta das companhias é a seguinte: se o custo dos pilotos é o mesmo independentemente do tipo de aeronave, elas preferem mais assentos. O ERJ-145 leva 50 passageiros. Os turbohélices modernos como o ATR-72 levam até 72, mas o jato voa 150 nós mais rápido, pode cobrir rotas mais longas e os passageiros preferem voar nele. Jatos ganham toda hora. Turbohélices perderam sua vantagem de custo no momento em que a mão de obra virou a despesa dominante. Mas os problemas não pararam por aí. Pense nos principais hubs dos Estados Unidos da América: Atlanta, Chicago O'Hare, Dallas, Fort Worth, Denver, Los Angeles. Esses aeroportos precisam de máxima eficiência. Cada portão importa, cada espaço conta. Um turbohélice carrega menos passageiros, mas ocupa o mesmo espaço no portão que um jato. Isso atrasa o fluxo do aeroporto, cria dores de cabeça operacionais. As regras de ruído também não ajudaram. Mesmo turbohélices silenciosos enfrentaram oposição da comunidade, percepções ultrapassadas, pressão política de moradores que ainda lembram dos barulhentos turbohélices dos anos 80. A infraestrutura para manutenção também pesou. A maioria das MROs americanas que atendem frotas regionais está agora otimizada para frotas CRJ e E-Jet. Peças e conhecimento para turbohélices ficaram mais raros e caros. Os terminais modernos dos Estados Unidos da América são feitos para jatos, fingerjets, não para escadas, nem estacionamentos remotos. A própria infraestrutura rejeita os turbohélices. Americanos querem jatos em todos os voos, até em trajetos de 25 minutos, até rotas que não fazem nenhum sentido econômico para jatos. Mesmo assim, os passageiros os exigem. As companhias aéreas não conseguem vender turbohélices com tarifas competitivas porque os clientes rejeitam eles de cara antes mesmo de olhar uma única especificação. Acidentes de turbohélices muito divulgados nos anos 1990 e 2000, Colgan, 3407, etc., reforçaram uma percepção de segurança persistente, mesmo que os turbohélices modernos sejam estatisticamente tão seguros quanto os jatos. As diferenças percebidas importam para os consumidores dos Estados Unidos da América: pressurização, suavidade, ruído na cabine, percepção de segurança. Jatos ganham em todas essas categorias na cabeça dos passageiros, independentemente da realidade. United, Delta e American querem consistência na marca. Seus parceiros regionais precisam parecer companhias principais. Isso significa jatos, ponto final, sem concessões. Então, por que os turbohélices não são populares nos Estados Unidos da América? Não é por uma única razão, é tudo funcionando junto. A cultura valoriza conforto e o prestígio dos jatos. As cláusulas de escopo incentivam jatos de 50 a 76 assentos. A geografia favorece jatos para rotas mais longas. Os hubs americanos não são amigáveis para turbohélices.
A falta de pilotos torna pequenas aeronaves inviáveis economicamente. A estrutura das companhias regionais favorece os jatos. A economia do Q400 e ATR se desgasta sob os custos dos Estados Unidos da América. O marketing não conseguiu destacar as vantagens dos turbohélices. Cada ponto reforça o outro, tira uma barreira e outras 5 permanecem. Não é que os turbohélices sejam piores, eles simplesmente não se encaixam no ecossistema da aviação americana. Uma peça quadrada num buraco redondo, rejeitada por passageiros, economia e infraestrutura ao mesmo tempo. Mas será que eles poderiam voltar algum dia? A tecnologia pode mudar as coisas, talvez. Propulsão híbrido-elétrica, hélices ultra-silenciosas, menor consumo de combustível. Esses avanços podem trazer os turbohélices de volta em 15 a 20 anos. A ATR diz que seus turbohélices custam 30% menos por assento para operar do que os jatos de 50 lugares. A empresa está ativamente tentando convencer as companhias aéreas dos Estados Unidos da América com configurações atualizadas de cabine, interiores melhores, cabines mais silenciosas, marketing focado na eficiência, não na nostalgia. A ATR projeta a demanda por até 300 turbohélices nos Estados Unidos da América nos próximos 20 anos. Eles criaram uma configuração específica para os Estados Unidos da América com 50 lugares, cabine em 3 classes, portas compatíveis com Finger e bastante espaço nos compartimentos superiores. A operadora Charter JSX encomendou recentemente a ATR 42600 para operações de fretamento público, marcando a primeira entrada da ATR nesse mercado americano. Mesmo os upgrades impressionantes da série 600, iluminação LED ambiente, bagageiros enormes, novos assentos, ainda não conquistaram os viajantes americanos, e globalmente turbohélices ajudam as companhias a atingir metas agressivas de emissões, mas as grandes americanas ainda priorizam a imagem de marca e o tempo de bloqueio sobre credenciais verdes. Mas os números contam uma história diferente. As regionais americanas operam cerca de 70 jatos regionais de 50 assentos, contra cerca de 800 há 10 anos. Essas aeronaves estão envelhecendo, saindo de cena rápido. O que as companhias estão usando para substituir? Jatos regionais maiores, não turbohélices. A menos que as cláusulas de escopo mudem, o que não deve acontecer tão cedo, e as atitudes dos passageiros mudem, ainda menos provável, os jatos continuarão dominando as rotas regionais dos Estados Unidos da América. O sistema está travado. O renascimento dos turbohélices não vai acontecer, não na América, pelo menos não tão cedo. As missões que os turbohélices serviam podem em breve ser assumidas por aviões a hidrogênio. Em 15 anos, o nicho regional de 100 a 300 milhas náuticas pode pular os turbohélices e ir direto para aviões elétricos ou híbrido-elétricos. Turbohélices são eficientes, seguros, perfeitos para voos curtos. Mas a aviação não é só engenharia, é psicologia, economia, política, tudo entrelaçado de maneiras que nem sempre fazem sentido racional. No Canadá, a WestJet Encore opera 39 Q400, sendo uma das maiores operadoras da América do Norte. A Air Canada os usa por todo o país. Passageiros aceitam, companhias lucram, ninguém questiona. Na maioria dos países, turbohélices são essenciais. Cavalos de batalha, a escolha inteligente para conexões regionais. Nos Estados Unidos, tornaram-se símbolo de uma era passada, da qual a indústria saiu, que os passageiros rejeitaram, que a economia não sustentou. Por isso, turbohélices não são populares nos Estados Unidos da América, não porque são inferiores, nem porque fracassaram, porque a América criou um sistema de aviação sem espaço para eles, e esse sistema não vai mudar. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então, por que não conferir?